Olá pessoal, aqui é o Fernando Reis, diretamente dos estúdios da Aliança. Bem-vindos ao nosso primeiro episódio de 2024. Espero que todos tenham aproveitado bastante o seu fim de ano, as suas festas, as férias e tudo mais, que as suas baterias estejam recarregadas para um ano extraordinário que está por vir. Eu queria que nós pudéssemos, já aqui no início de ano, começarmos a definir o que nós gostaríamos de realizar em 2024. Eu sei que isso talvez seja um tema recorrente aqui, mas se você tem um desejo de criar uma melhor condição financeira para você, uma melhor condição de vida em geral, de prosperidade, de abundância, do ponto de vista financeiro mesmo. Esse ano ele tem uma energia que favorece isso. Obviamente tem os seus desafios, né? Nenhuma bênção vem sem desafio, porém seria importante já no começo do ano, você colocar um destino aí no seu GPS, né? A gente fala que todos nós temos essa inteligência, né? E essa inteligência, ela precisa de um direcionamento. Essa energia, ela conspira a favor daquilo que nós estamos vibrando. Eu tento evitar falar esses termos aqui, porque eu gostaria de falar para uma audiência até que ainda é um pouco cética sobre esses assuntos, que na verdade não era para ser mais, né? Nós sabemos que tudo é energia nesse universo e que nossos pensamentos são coisas, nossas emoções são coisas, são transmissões. E esse ano favorece essa transmissão em prol da prosperidade. É como se fosse o ano da colheita. O desafio é que se a gente não vem plantando, essa colheita talvez não seja tão, vamos dizer assim, abundante, porém, esse ano também é propício para uma nova plantação, para que no futuro você tenha uma colheita. Então, a gente fala, se a gente não estiver plantando sempre, né, em algum momento, não vai ter colheita. E o que seria isso? Plantando o quê? Novas sementes de pensamentos, de ideias, de planos também para a sua vida, né? Sonhos. A gente fala que o mundo foi criado por sonhadores e que as pessoas hoje em dia, elas têm a tendência de olhar para a vida atual delas e meio que dá uma sentença a elas. Não sei se as coisas vão mudar. As coisas estão difíceis e tudo mais. E eu queria muito nesse episódio falar de alguns assuntos até meio, vamos dizer assim, meio controverso. Porque a gente tem a tendência às vezes de falar: Deus não quis que acontecesse para mim, ou algo, né, não está conspirando a meu favor. Olha, pessoal, todo ano, sim, tem uma energia específica daquele ano. Esse ano favorece a abundância, favorece o crescimento, a evolução, tanto do ponto de vista espiritual como do ponto de vista material da sua vida. E, obviamente, a nossa vida material, ela é um reflexo da nossa vida espiritual, das nossas energias, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas atitudes, que convertem, obviamente, em ações. Mas, como eu estava dizendo, se a gente não aprender a sonhar, mas ao mesmo tempo não viver no mundo dos sonhos, sonhar, mas, entendeu? Ao mesmo tempo tornar isso algo prático para nós, talvez a gente não veja um progresso tão grande quanto a gente gostaria. Porque toda vez que você se depara com um desejo, e muitas vezes esse desejo nasce de um momento onde você fala: caramba, eu não estou aguentando mais isso. O quê? Essa dificuldade. Então vamos dar o exemplo então, pessoal, porque o ano é sobre prosperidade e a gente pode estar falando sobre outros tipos de prosperidade, mas vamos falar que você gostaria que a sua vida financeira melhorasse esse ano. Se você não é capaz de conceber, se você não se permite sonhar que a sua vida pode melhorar financeiramente, a sua alma, que vamos dizer que a sua alma é o seu intermediário com Deus, com o universo, né? Vamos falar que antes mesmo de você poder ter esse contato direto com Deus ou com a vida, você está sempre em contato com a sua alma. Vamos colocar dessa forma para ficar mais fácil. A sua alma está sempre guiando você. O seu eu interior, o seu eu maior. O nome não importa. Eu estou escolhendo a palavra alma só para ficar mais claro, né? Você tem uma mente, você tem pensamentos, você tem emoções, você tem um corpo e você é uma alma. Então, quem você é, a sua essência está sempre tentando direcionar você.
Só que olha o que eu queria explicar para você. Ela só vai conseguir direcionar você de acordo com o que você acredita ser possível. Se você está determinando algo para você, mas ao mesmo tempo você não acredita que isso pode acontecer de uma forma mais suave, de uma forma mais fácil, que isso não vai ser penoso, e você meio que diz que isso aí vai ser muito difícil. A sua alma, pessoal, ela vai dar o caminho de acordo com o que você acredita. Então, se eu não trabalhar na minha imaginação, na minha capacidade de entrar em harmonia com algo que eu desejo, e eu começo a usar fatores do meu passado ou até mesmo outras pessoas como exemplo para a minha vida do que pode acontecer para mim, ou seja, imagina você usando a referência de um amigo ou de alguém para determinar o que pode acontecer para você. Muitas vezes essa pessoa, ela nunca entrou em alinhamento. Daí o que significa isso? É um termo que é muito falado na comunidade metafísica, né? Entrar em alinhamento vibracional. O que significa isso? Pessoal, significa que aquilo que você deseja que aconteça para você, você acredita. De novo, significa que aquilo que você deseja que aconteça, você consegue acreditar. Então, aquilo que você deseja, vamos aqui colocar a ideia de uma imagem, né? E aquilo que você acredita seria o sentimento. Quanto você acredita que isso vai acontecer? Vamos dizer que se você fosse dar uma nota de 0 a 10 para sua fé de que vai acontecer, de que está feito, na medida que você deseja algo aqui, dependendo do tamanho do que você deseja, em comparação com a sua realidade, vai determinar o aumento da sua vibração. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Então vamos dizer que você ganha 5 mil por mês. 5, 10, o número que você quiser. Você ganha um determinado valor. Se eu falar assim para você, quanto que você gostaria de estar ganhando? Daí você falaria assim, 10, seria o dobro. Você consegue conceber isso? Você consegue acreditar nisso? Não. Ou pouco. Então significa que o sentimento que eu tenho em relação àquilo, ele possui mais resistência do que alinhamento. Então quanto mais eu justifico com a lógica, porque isso que é o pior de tudo, pessoal, a gente pode estar certo no sentido de aquela pessoa, deixa eu explicar melhor, aquela pessoa que está interpretando esse acontecimento, do ponto de vista dela, daquela energia, porque o ponto de vista dela é de acordo com o alinhamento. Então ela não entende que o motivo que ela não vê saída é porque ela não acredita. Ela, sem querer, isso a maioria de nós, pessoal, eu também caio nisso, você não está entendendo? Todos nós estamos suscetíveis porque o mundo material, a gente fala que é uma ilusão persistente, a gente esquece que o mundo material, ele é o resultado final de nossas escolhas. E que se eu quero chegar em outro lugar, eu preciso fazer outras escolhas. E esse ano demanda um trabalho duro nosso, e o trabalho duro nosso é no foco, ele não necessariamente é físico. Mas que foco? Foco no alinhamento. Não no foco da ausência, ou da nossa incapacidade, ou da falta de algo, ou da dúvida, o foco na dúvida, o foco no medo de que algo não aconteça. Então, o trabalho duro desse ano seria o trabalho duro de voltar em alinhamento para algo que a gente deseja que aconteça. Então, muitas vezes, a gente fala assim, mas eu não acredito que isso vai acontecer para mim. Lógico, essa energia não vê saída. Que energia? Então, vamos dizer o seguinte, essa pessoa anda sentindo muito medo, muita dúvida, ela está usando circunstâncias do passado dela, ela está usando opinião de pessoas que talvez nunca conseguiram realizar algo, e elas estão certas. É um paradoxo. Elas estão certas porque com aquela vibração sendo, com aquela atitude mental, emocional e energética dela, vai ser muito difícil. Então é uma profecia autorrealizável. Não vai acontecer. A alma dela tá falando, olha, realmente, não vai acontecer. E a gente se sente mal, porque por mais que a gente deseja algo, a gente está indo
contra o nosso desejo e existe um fluxo natural da vida em direção ao bem-estar. De novo, existe um fluxo natural da vida em direção ao bem-estar. Então, toda vez que eu resisto aos meus próprios sonhos, aos meus próprios desejos, é como se eu virasse a minha canoa no rio da vida e começasse a remar contra o fluxo da vida. Eu falo assim para as pessoas, não é que eu sou contra o trabalho duro, pelo contrário, eu trabalho duro na minha vida, mas eu trabalho duro no meu alinhamento. Não necessariamente a quantidade de tempo que você vai colocar vai determinar, mas sim a quantidade de tempo em alinhamento, ou seja, o seu ponto de partida ao fazer aquilo que você está fazendo. O seu ponto de partida deve ser daquele de em um estado de alegria, um estado de desejo, um estado de vontade, mas ao mesmo tempo, isso é só para fazer você virar o barco e não ir contra a correnteza. Porque o que vem depois do foco e da vontade, da força de vontade, do desejo, é o se entregar. Mas você nota que é muito difícil você conceber algo que você deseja e instantaneamente se entregar, ou seja, e dizer assim para o universo, está feito. É muito fácil, ninguém vai permitir que as coisas sejam assim, porque nós nascemos num modelo onde tudo é difícil, é árduo e tudo mais. Cara, eu caio junto nessa, pessoal. Só que toda vez que algo mágico aconteceu para você, e eu espero que tenham acontecido coisas mágicas, elas vieram do seu alinhamento. Sim, pessoal, o trabalho duro em alinhamento rende 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes mais que aquele trabalho duro com um ponto de partida na falta, com a atenção de que as coisas não vão dar certo, com a energia de que eu não estou chegando a lugar algum, com a energia do desânimo, da tristeza. Agora, você deve conhecer alguém que trabalha com você, que com muita raiva foi lá e conseguiu algo. Ela pode conseguir. A raiva é uma energia intensa, no qual uma pessoa pode realizar algo. Mas é divertido? Não é divertido. Você está entendendo o que eu estou falando? Alguém consegue, com muita raiva, pegar um peso e levantar e fazer força. É uma energia que faz muita coisa acontecer. Eu já fiz uso dela no passado, eu não considero uma boa energia para se manter, porque eu sei que a raiva tem um papel em algum momento na sua vida, quando você está para baixo, porque faz você sair do ponto zero, mas depois ela vai te desgastar. Ela vai te cansar. Então, a ideia de você colocar energia em algo, né, fazer as ações necessárias, é muito importante, só que tão importante quanto, se não mais, é o seu ponto de partida. E o ponto de partida é a atitude mental e emocional com a qual você está fazendo aquilo. E esse ano, pessoal, é um ano extraordinário para você melhorar a sua vida material, melhorar a sua abundância de espírito também junto disso, de você até mesmo dominar mais esse processo de criação que você nasceu com ele. Nós somos a imagem e semelhança da criação, nós estamos co-criando com o universo, só que a grande chave é, se a gente não está acostumado, a gente precisa praticar, criar algo a princípio que a gente acredita ser possível e ao mesmo tempo expandindo isso com o passar do tempo. Então eu não vou falar para você sonhar que você vai ganhar 100 vezes mais, porque isso, né, foge da capacidade de concepção da maioria das pessoas, mas que a sua vida poderia ser melhor com mais recursos, ela poderia. Agora, eu não gostaria que você justificasse isso, que você precisasse justificar esse aumento. Eu acho que seria importante você determinar o que você faria só para tornar aquilo mais real para você. Mas o justificar que eu quero dizer é como, porque você vai falar assim, Fernando, se eu tenho um determinado salário, eu não tenho promoção à vista, como? Cara, você tá viajando daí. Daí você tá viajando. Desculpa eu falar o termo viajando, né? Muito técnico, né? Mas é que existem infinitas possibilidades. Você tem que assistir aquele episódio da tela do radar. Alguns episódios atrás eu falei sobre isso, sobre a tela do radar. Você precisa aprender esse conceito de novo. Quando você quer algo e você não acredita, você não vê o caminho. Você não vê o caminho, você não está entendendo. Você fala assim, eu não estou vendo caminho nenhum, eu não acredito.
Não, você não acredita por causa do sentimento. O sentimento cega você. Agora, a partir do momento que você se permite, pessoal, vê se tem cabimento, e se permite sonhar com uma vida melhor, e você é capaz de honrar esse sonho como uma real possibilidade, isso vai começar a mudar a sua vibração física, o que você está sentindo. E aquilo que você está sentindo gera um mecanismo de feedback, um retorno para sua mente que faz, de acordo com o que você está sentindo, ver algo que antes você não estava vendo. Estava ali do seu lado aquela oportunidade, mas você não viu por causa da forma que você estava sentindo. Essa é a configuração, essa é a união entre a mente, a nossa mente e as nossas emoções, entre os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Eles trabalham em conjunto. Então, é muito difícil eu ter uma ideia inspirada num sentimento negativo muito denso, de resistência, de não acreditar. Imagina alguém falando, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, e ela ter um pensamento de inspiração em prol de algo, ela não vai sentir. Então, você tem que trabalhar esse ano no seu ponto de partida para algo. Então, se o que você está desejando está muito grande, a ponto de fazer você sentir que você não consegue, cara, começa devagar. Se você já é um aluno veterano dessas coisas e você quer expandir, não, professor, esse ano eu vou colocar um objetivo maior para mim. Não tem problema algum, contanto que você não deixe o tamanho desse objetivo fazer você sentir que você não acredita, porque daí você está em resistência. Então, a grande chave que a gente fala em todos os seminários, em todas as aulas de materialização, de você realizar algo de uma forma consciente, seria o fato de que você tem que acreditar e que você é capaz de sonhar até de olhos abertos e falar, caramba, isso vai acontecer para mim, eu tenho certeza. Você começa a desenvolver uma fé inabalável. Daí, pessoal, é questão de tempo. O universo vai começar a direcionar. A sua alma vai mostrar um caminho diferente para você. Porque é como se fosse assim. A sua alma não fica ali falando assim, a hora que ele se alinhar perfeitamente, eu dou para ele algo assim instantâneo. De novo, presta atenção nesse raciocínio. A sua alma não fica assim, só na hora que ele acreditar 100% que eu vou dar para ele. Não, pessoal. Você acreditando 10%, ela dá o caminho. Só que ela dá o caminho das pedras. Então, você está entendendo de onde que vem a ideia do trabalho duro? A ideia do trabalho duro vem do desalinhamento, porque o trabalho duro deve estar sempre voltado para o nosso foco. E o foco que eu estou falando é na real possibilidade daquilo acontecer. Quando o seu foco, então, está na possibilidade daquilo acontecer, não na falta daquilo na sua vida, não em você usar circunstâncias do passado para determinar se algo vai acontecer ou não para você. Daí o seu foco vai sempre criar resistência, porque aqui tem algo que você deseja e aqui a energia sua dizendo que não é possível. Então é um cabo de guerra com você mesmo. Mas ninguém vence. Você entende? Então, sonhar é chave. Sonhar é chave. Só que, ao mesmo tempo, você deve mover para o próximo passo, que seria uma ação inspirada para aquele sonho. Você deve fazer o seu foco produzir emoções de possibilidade. E a partir do momento que você consegue, agora presta atenção, agora é a chave. A partir do momento que você consegue produzir essa emoção de possibilidade, isso vai acontecer para mim, naquele momento você pode se entregar. Naquele momento você pode entregar a vida, porque você sente que está feito. Então, o desafio se encontra nesse período de onde você nem tinha um sonho e agora você tem, para o acreditar. E muitas vezes só a ação árdua faz esse indivíduo, porque ele não sabe que a saída é para dentro. Ele não sabe que ele deve trabalhar nas emoções dele, nas imagens, nos sentimentos e fazer as ações dele ser inspiradas. É muito fascinante esse tópico. Pessoal, agora no começo do ano, nos dias 20 e 21 de janeiro, aqui em São Paulo, capital, nós vamos estar realizando o seminário Sinta-se Bem em 2024. Eu convido a vocês, se você não sabe o que é o bem, você tem que vir conhecer a nossa técnica, porque isso que eu estou dizendo aqui a vocês fica 10 vezes mais fácil com o bem. Deixa eu explicar. Então vamos dizer que você não acredita, ou você acredita muito pouco, então você precisa ter um objetivo muito pequeno. O motivo que você não acredita é porque na sua memória existem registros, sejam eles seus ou de pessoas que conviveram com você, que torna aquilo difícil,
se não impossível. As técnicas do bem começam com a autoaplicação, então você vai aprender a aplicar em você. Você vai aprender a diagnosticar quando você tensiona em relação a algo. Olha só que fascinante. Quando você abaixa a sua vibração em relação a algo que você deseja, ou até mesmo, em relação a pessoas à sua volta, e ao fazer isso, você entra em resistência, você se distancia daquilo, ou até mesmo você não consegue curtir aquilo que você, entendeu? Curtir o processo. Porque imagina ser só dor, desespero, trauma para você chegar, você acha que você vai conseguir curtir aquilo que você conquistou? Lógico que não. Então a gente fala que o caminho é mais importante que o destino, porque se a sua atitude no caminho é monitorada, se você está cuidando dos seus sentimentos, das suas emoções, da sua atitude, você não vai se sentir bem só quando você realizar algo, você vai se sentir bem ao longo do caminho, o que torna o caminho infinitamente menor. Então tem pessoas que amam a ideia de cortar canto. Eu vou dizer para você, pessoal, se você quer cortar canto, entre aspas, a saída é para dentro. Você tem que entrar num estado de espírito onde as suas ações são alinhadas. Deixa eu contar uma história para vocês. Vamos dizer que a gente está andando na rua e tem um carro pegando fogo e você tem um extintor no seu carro. Se você ouve uma determinada pessoa, sobre a lei da atração, e ela vai falar assim para você, você deve orar para que o carro daquela pessoa se apague. Daí outra pessoa vai falar, não, você deve meditar para o carro dessa pessoa se apague. Fogo do carro dessa pessoa se apague. Eu vou falar assim para você. Pega o extintor, vai lá e apaga o fogo. Depois você medita com ela. Depois. Você entendeu o que eu quis dizer? Alinhamento é saber o que deve ser feito, quando deve ser feito, no momento que deve ser feito. Então, infelizmente, as pessoas meio que banalizam esses assuntos. Porque, sim, você deve trabalhar. Só que se as suas ações são inspiradas, o seu trabalho dá resultado. E a gente comprova isso com o bem. Então, se você ainda não conhece, cara, você tem que vir participar. Você deve estar vendo os vídeos aí. Eu sei que muitos dos vídeos são de curas. Só que se você entendesse cura, você não sabe, mas eu vou te contar. A cura daquelas pessoas estão acontecendo por causa da troca de emoções que nós estamos fazendo. Estamos ajudando elas a substituírem emoções que estão associadas a certas circunstâncias. Quando você substitui as emoções associadas com os seus objetivos, eles também acontecerão de forma mais rápida, ou melhor, mais alinhado, e às vezes mais rápido, dependendo do sonho, são meses ou anos, mas ainda assim vai acontecer. Quando a gente convive com pessoas buscadoras dos seus sonhos, às vezes a gente perde a noção que muitas vezes o mundo lá fora, as pessoas estão regredindo, a vida delas não está evoluindo no sentido da saúde, da qualidade do relacionamento, da prosperidade. É muito triste, Porque significa que o peso dos acontecimentos, essa pessoa não sabe lidar com aquilo e acaba minando a energia dela, ela acaba perdendo a esperança. Então, pessoal, eu convido a você, se você puder, por favor, participe desse treinamento extraordinário, porque o protocolo dele é voltado para o ano de 2024, que existem oportunidades extraordinárias que acontecem a cada 9 anos, mais especificamente num ano 8, como eu disse na aula passada. Então, use a oração do bem, se for preciso. Se você não puder, use a oração do bem para tentar fazer uma determinada energia. Então, do que eu estou falando? Vamos lá. Primeiro passo, então, é determinar onde você quer chegar. Se você não se sente bem com aquilo que você determinou, infelizmente, você vai ter que alterar no começo, porque você ainda não praticou o suficiente. Eu tinha um professor que falava assim, você não é tão bom ainda, mas se você praticar, você vai ser. O segundo passo seria monitorar o seu sentimento. Porque o seu sentimento vai determinar o quanto que você acredita. E o quanto que você acredita vai determinar o caminho. Se ele vai ser o caminho longo, se ele vai ser entendeu? Se você vai a pé, se você vai de carro, se você vai de helicóptero. Como você se sente, a sua atitude mental e emocional inspira as suas ações. Então, nesse caso, você usaria a oração do bem com uma emoção que você gostaria de estar sentindo, praticando. E ela nunca deve ser muito distante do seu estado. Então vamos dizer que você não está se sentindo bem, você quer buscar ficar ok. Porque ok já é um grande salto. E daí naquele momento que você deve estar ok, você deve aproveitar
para que as suas ações sejam inspiradas daí, você faça a partir daquele ponto de partida. Então, praticando isso, dessa forma, do que eu estou falando, né? Você vai acreditar. E no momento que você sente que aquilo vai acontecer, você consegue se entregar. E no momento que você se entrega, as coisas acontecem mais rapidamente para você. É isso. Galera, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. É bastante informação, eu sei que talvez você queira ouvir esse episódio algumas vezes, fazer anotações. Eu prometo que a gente vai embarcar numa jornada de cocriação extraordinária esse ano de novo, porque esse ano favorece. Por favor, deixa aqui nos comentários alguma pergunta que você tem, alguma dúvida, para que eu possa gravar vídeos explicando, tentando ajudar vocês de uma forma um pouco mais precisa, né? Porque existem alunos veteranos assistindo o podcast, existem alunos novos assistindo. Eu gostaria de poder ajudar todos aqui a alcançarem os seus sonhos em 2024. Beleza, galera? Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo episódio. Valeu!